Se sua alma está cansada, respire devagar e fique aqui. Porque o que você está prestes a ouvir não é coincidência, não é acaso, não é apenas mais um vídeo ou mais um texto perdido no meio de tantas coisas que passam pela sua vida. Isso chegou até você porque Deus viu o peso que você está carregando, a exaustão que você não consegue explicar, o silêncio que te faz doer por dentro e a força que você está perdendo aos poucos. Deus sabe quando a alma de um filho está cansada. Ele sabe quando o coração está pedindo socorro, sem emitir som. Ele vê aquilo que ninguém vê. E quando ele quer falar, ele simplesmente conduz você até o lugar certo na hora exata, do jeito perfeito. Esses 7 salmos que você vai ouvir hoje não são escolhas aleatórias. Eles são respostas, são remédios espirituais preparados especialmente para alguém que está lutando por dentro. Alguém que segurou firme por mais tempo do que deveria. Alguém que tentou ser forte quando já não tinha força nenhuma. Se você ouvir com o coração aberto, algo dentro de você vai começar a mudar. Deus vai te levantar. Não com barulho, não com urgência, mas com a suavidade de quem entende exatamente onde dói e exatamente o que você precisa. Agora é só você e ele. Nada mais importa. Respire. Devagar. Mais uma vez. Sinta o ar entrando e saindo. Como se Deus estivesse acalmando sua alma por dentro. Talvez você tenha vivido dias em que acordar já parece difícil. Talvez você tenha sentido uma tristeza que não tem nome. Talvez você tenha se esforçado para continuar, mesmo sem vontade, mesmo sem ânimo, mesmo sem saber para onde está indo. Talvez você tenha carregado responsabilidades, dores, preocupações e expectativas que nunca deveriam ter sido suas sozinho. Talvez você tenha se sentido pequeno demais diante de problemas grandes demais. Talvez você tenha sorrido para não preocupar ninguém, mesmo quando sua vontade era desaparecer por algumas horas, só para respirar. Talvez você tenha sofrido em silêncio, achando que ninguém entenderia, e por isso engoliu palavras, dores, lágrimas e medos. E talvez, em algum canto do seu coração, você tenha pensado que Deus estava distante, que Ele estava em silêncio, que Ele não estava ouvindo você. Mas Ele estava. Ele sempre esteve. O cansaço da alma não é algo simples. Ele começa pequeno, quase invisível, e vai crescendo devagar, até virar um peso constante. A mente se esgota, o coração se enfraquece, as emoções ficam instáveis, as forças começam a desaparecer. E ainda assim, você insiste, continua porque você aprendeu a ser forte. Você aprendeu a sobreviver. Você aprendeu a segurar tudo sozinho, mas ninguém consegue segurar tudo para sempre. Ninguém consegue carregar o mundo nas costas sem quebrar aos poucos. Ninguém consegue ser pilar quando o próprio coração está rachado. E Deus sabe disso. Ele sabe das madrugadas em que você acordou pensando demais. Ele sabe das conversas que você teve apenas consigo mesmo. Ele sabe dos medos que você escondeu. Ele sabe das orações que você não conseguiu falar, mas que mesmo assim foram ouvidas. Porque Deus não escuta apenas palavras. Ele escuta intenções. Ele escuta suspiros. Ele escuta silêncios. E é exatamente por isso que Ele está falando com você agora. Imagine Deus olhando para você neste momento, não com julgamento, não com cobrança, não com exigências. Imagine Ele olhando com amor, com compreensão, com aquele cuidado que só um pai perfeito sabe dar. Imagine Ele colocando a mão sobre sua alma cansada e dizendo: "Eu estou aqui." Essas palavras que você está lendo agora são o toque dele. Essa sensação que começa a se espalhar dentro de você é a presença dele. Essa vontade de continuar mesmo cansado é ele te sustentando. E Deus quer te levantar hoje. Não importa o tamanho da sua dor. Não importa o tempo do seu sofrimento. Não importa o quanto você se sente quebrado, esgotado, vazio ou perdido. Deus não te trouxe até aqui
para te abandonar. Ele não te conduziu até estas palavras para deixá-lo igual. Ele está restaurando você de dentro para fora. Lentamente, suavemente, profundamente. A alma cansada não precisa de cobranças. Ela precisa de descanso. E é isso que Deus está oferecendo agora. Ele está te dizendo que você não precisa ser forte o tempo todo, que você não precisa saber todas as respostas, que você não precisa fingir que está bem, que você não precisa ser perfeito, que você não precisa carregar tudo sozinho. Ele está te dizendo: entrega para mim, descansa em mim, deixa eu cuidar de você. Esses 7 salmos que você vai ouvir não são apenas textos antigos. Eles são âncoras para uma alma cansada. São como água que limpa a mente, como luz que atravessa a escuridão, como um abraço que envolve 100 palavras. São palavras vivas, palavras que atravessam o tempo, palavras que se encaixam exatamente onde sua alma está ferida. Enquanto você lê isso, algo dentro de você começa a se realinhar. A respiração fica menos pesada. O peito fica menos apertado. A mente começa a desacelerar. A alma começa a entender que não está sozinha, que não precisa lutar sozinha, que não precisa sobreviver sozinha. Deus está fazendo o que você não conseguia fazer. Ele está enchendo seus espaços vazios. Ele está curando suas dores profundas. Ele está te levantando do chão invisível onde você caiu tantas vezes. E você não precisa ter medo, porque quando Deus pega um filho cansado pela mão, Ele não solta. Nunca. Então fique aqui. Permita-se sentir. Permita-se respirar. Permita-se descansar. Permita que Deus te encontre exatamente onde você está. Não importa o caos lá fora. Não importa a ameaça do futuro. Não importa as marcas do passado. Agora só importa o que Deus está fazendo dentro de você. Porque Ele está te renovando. Ele está te fortalecendo. Ele está te reconstruindo. E enquanto você lê, Ele sussurra: eu ainda acredito em você. Eu ainda tenho planos para você. Eu ainda vejo valor em você. Eu ainda te levanto. Eu ainda te abraço. Eu ainda te amo. E você vai sentir isso. Não porque mereça, não porque entenda, mas porque Deus é assim. Fiel quando você falha, presente quando você se perde, amoroso quando você desanima, paciente quando você cansa. Continue respirando. Continue lendo, continue aqui. Porque hoje, Deus vai aliviar seu peso. Hoje, Deus vai acalmar sua alma. Hoje, Deus vai restaurar o que estava quebrado. Hoje, Deus vai devolver o que o cansaço tirou. Hoje, Deus vai te levantar. E quando Ele te levanta, nada consegue te derrubar. E eu quero te pedir uma coisa simples, mas importante. Quando terminar, não vá embora sem deixar este espaço reservado para Deus continuar te alcançando. Sua alma precisa disso. Sua jornada precisa disso. E se essa mensagem falou com você, se tocou seu coração, se trouxe, passe acendeu algo dentro de você, então se inscreva no canal. Sua inscrição não é só um clique. É um gesto que ajuda essa mensagem a alcançar outras almas cansadas, como a sua. É você dizendo: Deus, continue falando comigo. Então se inscreva agora, porque isso mantém você perto daquilo que te cura, te levanta e te fortalece. E não esqueça, você nunca esteve sozinho. Nunca esteve sem esperança. Nunca esteve sem Deus. Ele está aqui. Ele está com você. Ele te levanta hoje, sempre.